Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o professor Rafael falando. Vamos para mais uma aulinha de ciências, né? Com esse slide aí da professora Renata. E vamos falar sobre temperatura e calor. Na última aula nós estávamos falando ali das nossas máquinas simples, né? Agora nós vamos entrar na termologia, né? Então vamos lá. Termo, né, significa calor, logia, estudo. Então, estudo do calor, né? Então, isso aí vai ser a parte da física que vai se encarregar de estudar o calor, né, e seus efeitos sobre a matéria. E como é que isso funciona? Então, vamos lá. Nós vamos ter primeiramente aqui a termometria, né, que ela vai estudar, né, as medidas de temperaturas, né, e os efeitos que são provocados pela sua variação. Então, a gente sabe que os corpos eles se comportam de forma diferente de acordo com a temperatura. Isso aí é um fato. Isso aí vai envolver também lá nas propriedades da matéria, até mesmo as mudanças de estados físicos da matéria. Isso também está relacionado aí com calor. Calor, pressão. E aí nós vamos ter aqui um corpo frio, né? O corpo, quando ele está frio, quanto menor a temperatura de um corpo, né, menor vai ser a agitação das partículas, né? As partículas elas estão menos agitadas. Isso ocorre porque a quantidade de energia ali que está presente ali nas partículas, ela vai ser menor, né? Na literatura vocês vão ver falar que as partículas elas estão excitadas, né? Quanto maior a quantidade de energia nas partículas, mais excitadas elas ficam. E aí o que a gente vai ter? Quanto maior a temperatura, né, o corpo quente, mais agitada aí estarão essas partículas. E aí, como a gente sabe, né, todos os corpos eles vão ser constituídos por partículas, né, e elas estão sempre em movimento, né? E aí esse movimento ele vai ser denominado como energia interna do corpo. O nível de energia interna de um corpo ele vai depender muito da velocidade com que essas partículas elas vão se movimentar. Imagina da seguinte maneira: quanto maior a velocidade que as partículas elas se movimentam em um corpo, mais quente ele vai estar, né? Até chegar um ponto ali que ele vai estar tão quente, ele vai estar com uma temperatura tão alta que esse corpo ele não vai conseguir mais manter o seu estado físico, né? Então ali de sólido ele vai passar para líquido. Se essa temperatura continuar aumentando, de líquido ele passa para gasoso, né? No estado gasoso as partículas elas estão movimentando tanto que elas não conseguem se associar. E aí a gente entra no estado gasoso ali, né? O estado de aquecimento de um corpo influi no estado de agitação de suas partículas, tornando-o mais acentuado à medida que o corpo vai ficando mais quente, né? Então, o calor, né? O que seria o calor, né? A energia térmica em trânsito, ou seja, é a energia que está sempre em constante movimento, sempre sendo transferida de um corpo para o outro. Então, o calor, quanto maior aí o calor, né, maior a temperatura, maior vai ser o trânsito aí dessa energia, mais agitadas estão essas moléculas. E por conta dessa questão, essas moléculas aí, vocês sabem que a energia ela tende a ser transferida de um corpo para o outro, né? Então a gente vai ver que isso não vai ser diferente aí no calor, na questão da energia térmica. E a gente vai ver quais são as formas que essa energia ela vai ser transferida. Então, por exemplo, né, o calor, definição de calor é a energia que flui de um corpo com maior temperatura para outro de menor temperatura. Como sabemos, a unidade de representação de qualquer forma de energia é o joule. O joule ele representa qualquer forma de energia. Porém, né, o calor, a gente vai usar as seguintes unidades, né? A caloria. Então, a caloria ela vai ser a unidade aí de medida do calor. Uma caloria ela equivale a 4.186 joules, né? Aí vem a pergunta, né? É mais fácil segurar uma panela quente com cabo de madeira do que com cabo de metal? Aí tem essa diferença aí também. O que vocês acham? Por que será? Lembrando que isso ocorre porque nós vamos ter materiais que são bons condutores térmicos e materiais que se comportam como isolantes térmicos, né? Caso o metal é um bom condutor térmico, né? Ele conduz com boa eficiência aí a energia térmica. Já a madeira não, ela já é um isolante térmico. O calor pode se propagar de um corpo para o outro de três maneiras. Então, quais são as formas que o calor ele consegue se propagar de um corpo? Por condução, né?
por convecção e por irradiação. Qual seria esse conceito? Condução, né, é quando essa energia ela vai ser transmitida, né, de partículas por meio da outra, né? Então, na condução ali, muitas vezes, você acende aqui a chama, né? E aí as partículas que estão próximo da chama aqui, elas vão se aquecendo, né? Então, essa transmissão de energia é de uma partícula para outra, né? Lembrando que o calor ele vai irradiando aí de partícula para outra. Lembrando que a gente está aqui no planeta, tem uma atmosfera, essa atmosfera ela é cheia de matéria, cheia de partícula, então esse calor ele vai, né, sendo conduzido ali de partícula a outra. Igual quando você acende uma fogueira, você chega perto dela, você sente o calor ali, né, irradiando ali. Por convecção, né, então a transmissão do calor que se dá pelo deslocamento de uma determinada massa, ou seja, da matéria. Então você vai ter uma corrente aí, ela vai se deslocando e aí essa massa ela vai fazendo aí o que nós chamamos de corrente de convecção, né? No caso aí você vai aquecer a água e aí você observa que a água que está quente ela vai para cima e a que está fria ela vai para baixo. E ao fazer esse movimento aí toda a água ela vai aquecendo. Quando a água entra em ebulição você vê que ela fica borbulhando ali, então a água mais quente ela vai subir e a água mais fria ela vai descer e vai fazer esse movimento espiral aí que vocês estão vendo. E por irradiação, né? Então ela pode ser transmitida também por meio de raios, né? No caso, os raios infravermelhos aí, né? E aí é um exemplo de como o calor ele transfere calor, energia térmica para o planeta Terra. Isso é muito importante aí para a vida. Nós vamos ter a radiação solar. Essa radiação solar, né, na forma de raios infravermelhos, ao incidir em uma superfície sólida, ela é convertida em calor. Então isso ocorre também. Equilíbrio térmico, né? O que seria o equilíbrio térmico, né? É o estado onde a temperatura de dois ou mais corpos elas são iguais. Assim, quando um corpo está em equilíbrio térmico em relação ao outro, cessam os fluxos de troca de calor entre eles. Então, exemplo, quando uma xícara de café é deixada por certo tempo sobre uma mesa, ela esfria até entrar em equilíbrio térmico com o ambiente. Então, vamos supor assim, você está fazendo 40 graus, você deixa uma xícara de café aqui em cima da mesa. Essa xícara de café, você acabou de fazer o café, ela está ali a uns 70 graus, vamos supor, está a uns 70 graus. Essa xícara ela vai esfriando com o tempo e até ela chegar a 40 graus. A hora que ela chega a 40 graus, que é a mesma temperatura ali do ambiente, da atmosfera, aí isso aí vai cessar, ela vai se manter nessa temperatura. Então esse é o equilíbrio térmico. O que vai acontecer? O sistema com maior quantidade de energia térmica, ele vai doar energia para o sistema de menor quantidade de energia térmica. Então, o calor da xícara que está ali a 70 graus, ele vai se dissipando ali, passando ali para o ambiente. Então, ela vai perder calor para o ambiente. Agora, se fosse o contrário, se a xícara tivesse, vamos supor, a 0 graus, né, exemplo, gelada, e você colocasse aqui no ambiente a 40 graus, aí a tendência dessa xícara seria o quê? Ela pegar essa energia térmica do meio e ela ir saindo ali de 0 graus, né? É igual quando você pega ali na geladeira uma água que ela está congelada, você deixa fora da geladeira, ela vai descongelar e aí a temperatura dessa água ela vai ficar natural ali, né? Compatível com a temperatura do ambiente. E se você pegar uma água quente e colocar ali, essa água quente ela vai esfriar e ficar, né, compatível ali com o ambiente. Então vai ter esse equilíbrio térmico aí. Né? Os sistemas eles tendem a se equilibrar, um doa energia, o outro recebe e assim por diante. E aí nós vamos ter o termômetro. Né? O termômetro ele é um aparelho ali que ele vai ser usado ali para medir a temperatura dos corpos. Né? Os termômetros ele pode usar mercúrio, né, que é o metal líquido. E aí, como ele é um metal líquido, né, ele vai se dilatar à medida que vai aumentando ali a temperatura com muita facilidade. Isso permite, aí, por meio de uma escala termométrica, a gente observar essa temperatura. E aí, o que, que vai acontecer? Ele vai ter ali o mercúrio, vai ter um reservatório bulbo, né? Hoje em dia a gente tem também os termômetros digitais aí que vão estar mostrando aí pra gente como é que funciona, né? Então aqui como é que funciona um termômetro. Você coloca ele aí para medir a temperatura, por exemplo, e aí você vai ver que essa estrutura aqui onde está o mercúrio, né,
o mercúrio ele vai dilatar e aí ele vai subir, né? Porque à medida que ele dilata, né, ele tende a ocupar um pouco mais aí de espaço, então ele tende a subir. E aí por meio dessa escala termométrica aqui a gente consegue observar a temperatura, né? Esse aqui é o tubo capilar interno onde fica o mercúrio, né? E aí aqui é a substância termométrica, né? E aqui é o bulbo, né? Geralmente vai ser de metal e aí ele vai ser um ótimo condutor térmico e aí ele vai levar essa temperatura aqui até o mercúrio. As escalas termométricas que nós vamos ter, né? É, as formas, né, de se medir o calor ou temperatura. Nós temos o Celsius, né? Que é utilizado no Brasil e na maioria dos países, né? Ele foi criado pelo físico sueco Anders Celsius e o Celsius ele é baseado ali mais ou menos ali na água, né? Ele é baseado nos pontos, nos estados físicos ali da água. Tanto é que quando a gente chega a 0 Celsius, né, é o estado ali do ponto de fusão da água, assim por diante. Então, é uma escala baseada nos pontos, nos estados físicos da água. O Fahrenheit, né, que é utilizado nos Estados Unidos, fabricante de aparelhos meteorológicos, é o Daniel Fahrenheit, que criou essa unidade de medida, não só nos Estados Unidos, mas também na Inglaterra também é utilizada essa medida aí, né? E aí nós vamos ter o Kelvin, né? Que ele é utilizado preferencialmente em trabalhos científicos, né? Engenheiros, físico inglês, Winston Kelvin. Esse Kelvin aqui, né? Ele é o oficial, né? É o científico. E aí ele se baseia ali no zero absoluto, né? Então, o zero do Kelvin é o zero absoluto, que é aquele zero ali onde se cessa os movimentos moleculares, né? Então, é uma escala científica. Então, nós vamos ter aqui, né, escalas da termometria. O Celsius vai ter aqui 100 divisões. O Fahrenheit ele tem 180 divisões, né? E o Kelvin aqui ele tem 100 divisões também. Olha só, o Kelvin é menos 273 Celsius, né? O equivalente dele. Para você chegar no zero absoluto é menos 273 Celsius. O Celsius é zero, é quando a água ali ela entra num ponto de fusão. E o Fahrenheit aqui é menos 32, né? Então o Fahrenheit ele vai ser um pouco diferente ali do Celsius. Então são escalas termométricas diferenciadas, né? E aí nós vamos ter, né, o aumento da dimensão de um corpo quando a sua temperatura aumenta, né? Então uma das questões aí relacionadas, né, à termodinâmica, à termometria, é que quando os objetos eles recebem o calor, eles dilatam, né? E assim ele vai fazer o que? Ele vai expandir o seu tamanho. E quando esse corpo ele é resfriado, né, ele vai se contrair e ele vai diminuir o seu tamanho. Por isso que aqui, ó, nos trilhos do trem, se você for olhar, vai ter um espaço aqui, porque aí quando ele for esquentar ali com o atrito, até mesmo com o sol, aí o metal ele vai dilatar e aí ele vai fazer o quê? Ele vai encostar aqui, ó. E isso evita o quê? Que o trilho ele se deforme, né? Ele se deforme por meio desse problema aí. Imagina o trem passar aqui, o que, que não vai acontecer? Vai descarrilar. Então isso é para evitar essa deformação. A mesma coisa aqui, ó. Se você pegar uma calçada, você vê que o pessoal coloca uns espaços ali nas calçadas, porque o concreto ele se dilata. Isso aí vai evitar rachaduras também no concreto. Então, muita coisa é feita aí na área da engenharia pensando aí, chama resistência dos materiais. Pensando aí nessa questão aí de coeficiente de dilatação e tudo mais. A gente não vai estudar, vocês vão estudar muitas questões de coeficiente de dilatação no ensino médio. Mas tenham ciência desse conhecimento aí. Os corpos, dependendo de sua natureza, ao receber calor ou aumentar a sua temperatura, eles, né, tendem a dilatar, eles têm um aumento do seu volume. Né? Isso acontece pelo aquele motivo que eu já expliquei anteriormente, porque a quantidade de energia nas moléculas, nas partículas, ela aumenta, então elas entram em um estado de agitação um pouco maior. Isso faz com que os materiais eles tenham uma expansão. E quando ele é resfriado, ele se contrai, ele reduz ali o seu volume. Porque ao ser resfriado, essa quantidade de energia térmica ela vai diminuir, as moléculas elas diminuem ali a sua excitação e com isso elas se tornam mais próximas também. E aí você tem uma redução do volume. Né? Com exceção ali da água, porque a água quando ela congela, ela expande. Né? Em vez de ela se contrair, ela expande. Então tem essa característica aí da água. Mas isso é outra questão aí molecular que a gente não vai entrar no mérito agora. Então é isso, galerinha. Estudem,
Fiquem com Deus, muita força aí, foco, fé. Salam aleikum aí, Deus abençoe a América.